Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à Web3 Academy. Eu sou o professor José Emiliano, desenvolvedor de Web3, programador da linguagem Solidity, e nós vamos continuar a nossa jornada de aprendizado no nosso canal. Para você que é a primeira vez que vem visitar o nosso canal, dá uma olhadinha aqui na nossa playlist, tem uma série de vídeos bastante interessantes tocando sobre diversos assuntos, desde os fundamentos de Web3 até a parte de aplicações descentralizadas, que é o nosso último vídeo. E hoje nós vamos falar de um tema para lá de interessante, que tem a ver com tudo que a gente tem falado até agora, e vamos falar sobre a Ethereum. Vamos lá? É isso aí. Vamos conversar sobre o que é a nossa rede Ethereum e como ela trabalha para que a gente consiga desenvolver as aplicações descentralizadas, que são o futuro da internet. A Web3 ela é o futuro da internet. Então vamos falar hoje sobre Ethereum. Tá? Essa imagem é uma imagem bastante emblemática, né? Que mostra os nossos nós com as suas pilhas aqui de blockchain, né? Os blocos que estão sendo minerados, tudo isso compartilhado com os nossos usuários. Bom, conceitualmente, a Ethereum ela é um computador mundial. A gente vai entender por que esse conceito ele é adotado, tá? E antes de falar da Ethereum propriamente dita, é interessante a gente falar um pouquinho sobre Bitcoin. Fazendo uma ligação com aulas passadas, com as nossas videoaulas anteriores, a gente tem que entender uma questão bem interessante. Primeiro, o Bitcoin é uma moeda digital, então não é isso daqui. Isso aqui é um Bitcoin de metal. Se alguém mostrar para vocês, isso aqui é uma materialização de Bitcoin, mas não é um Bitcoin de verdade. Tá? Enfim, o Bitcoin ele foi criado usando aquele mesmo pensamento das redes descentralizadas dos anos 90, que foram utilizadas naquela época como Emule, Dremule, Kazaa e tudo mais. E essas redes descentralizadas daquela época, elas serviram de base para a execução da criação do blockchain. Tá? Da mesma forma como eu compartilhava um arquivo com várias pessoas, eu poderia criar um arquivo único que eu pudesse compartilhar com várias pessoas também. E esse arquivo sendo aumentado a cada bloco, e esse bloco sendo compartilhado com todos. Então a lógica, basicamente, da plataforma peer-to-peer, usada lá no Emule, Dremule, Kazaa, também foi adaptada, claro, para o uso do Bitcoin. Então o Bitcoin ele foi uma moeda digital descentralizada, a Ethereum iniciou por esse caminho, mas depois derivou para um pensamento maior. Ela quis tornar-se um ecossistema que não fosse apenas um meio de pagamento, uma moeda digital descentralizada, mas que fosse um ambiente capaz de entregar ao usuário aplicações resilientes, distribuídas na blockchain. Então essa é a ideia por trás do blockchain. Tá? Então vejamos. A Ethereum tem esses componentes básicos. Tem uma camada core, uma camada técnica e uma camada de aplicação. Na camada core, nós temos aqui os elementos que são a base do sistema, que é a rede blockchain, os smart contracts e a moeda circulante, a criptomoeda, que é o Ether. Tá bom? Na camada técnica, nós temos os nós da rede, o sistema de pagamento, o gas system, que paga, remunera, os validadores, que conforme vocês devem estar lembrados aí das aulas anteriores, os validadores validam os blocos que são colocados no blockchain, e o próprio ambiente de runtime, que é um ambiente de execução da EVM. E na camada de aplicação, nós temos as aplicações descentralizadas,
as aplicações de finanças descentralizadas, melhor dizendo, as aplicações NFT e aplicações descentralizadas, que são as nossas dApps. E quando falamos de dApps, na aula passada eu falei aqui sobre a Audix. É um projeto nosso de música descentralizada, onde a pessoa, você mesmo pode fazer isso, pode clicar aqui no botãozinho ó, com a sua carteira MetaMask, clicar no botão conectar com a sua carteira MetaMask, conectar a plataforma e registrar uma música de sua autoria. E essa música ela vai ser disponibilizada para que todos no planeta possam ouvir, e isso registrado de forma permanente na blockchain. Tá? Então, isso daí é uma coisa fantástica. Eu tenho 12 mil nós ao longo do planeta, em torno do planeta, rodando essa mesma aplicação. E vamos ver como isso funciona na prática. Entrando um pouco mais a fundo, a Ethereum é composta por a Ethereum Virtual Machine, um conjunto de armazenamento ou storage, contador de programa e interface. Vamos ver esses elementos na prática. A EVM, a Ethereum Virtual Machine, da mesma forma que o Java, que também tem uma Virtual Machine, ela roda, ela interpreta um bytecode, que é um código compilado, obtido a partir da compilação dos smart contracts. Então, quando eu escrevo em Solidity um smart contract, faço a compilação dele, eu transformo o smart contract num bytecode. E quando eu faço o deploy, eu pego esse bytecode e publico ele num endereço de blockchain, dando origem a um bloco. Então, o bloco da Ethereum suporta o armazenamento dos bytecodes de uma determinada aplicação. Então, esta aplicação, estes bytecodes, uma sequência de execução de um programa, estarão disponíveis para execução por meio do que nós chamamos de aplicações descentralizadas. Então vejamos o EVM. Então a EVM ela é uma aplicação, digamos assim, um interpretador de bytecodes que opera de forma semelhante a um computador. Ele tem uma série de elementos internos. O conjunto dessas EVMs, disponível em todos os nós, mais de 12 mil nós no planeta, dá uma sensação de computador único. E isso é conseguido por meio de uma coisa chamada máquina de estados. Então, quando eu tenho um programa rodando um contrato numa máquina, esse estado de execução desse programa é sincronizado entre todos os 12 mil nós. Algo fantástico, né? Você há de concordar comigo que é fantástico. É bem diferente do que rodar uma aplicação direto num servidor. Tá? Então eu tenho todas as características. Resiliência, tolerância a falhas e por aí vai. Tá bom? Dentro da EVM, eu tenho uma área chamada armazenamento ou storage, onde ali eu guardo o programa, os dados do programa, as variáveis do programa, os dados complexos, os arrays, os struts, que são utilizados para guardar dados dentro do programa, então ficam numa areazinha de memória e dentro da plataforma em si, certo? O contador de programa, o Program Counter, por sua vez, ele pega os programas que estejam armazenados nos endereços e coloca para execução numa pilha, numa stack, tá aqui dentro. Então essa stack ela é executada. Então eu tenho aqui o meu código da Virtual Machine, eu tenho o elemento que seria a minha CPU, né, o interpretador que executa, e o meu Program Counter vai dando, digamos assim, a sequência no qual aquelas instruções, como se fossem instruções de máquina, né, no computador nós temos isso, elas são trazidas e executadas no interpretador. Tá? Todo esse conjunto aí da EVM
seu dispositivo de armazenamento, seu dispositivo de execução composto por pilha, pilha de instruções, contador de programa, o interpretador propriamente dito, toda essa EVM empacotada, ela torna-se acessível aos usuários por meio de RPC, ou Remote Procedure Call, também chamado de interface. Então existe uma série de provedores RPC no mundo que oferecem esse serviço de conexão entre a aplicação, as wallets, e a EVM, onde a aplicação executa propriamente dita. Enfim, vídeo bem curto. A Ethereum comporta-se como um computador mundial. Essa é a grande, digamos assim, o grande mote da Ethereum, porque eles entendem que o computador mundial, por conta desse comportamento que ele tem, a estrutura do contador de programa, o estado de funcionamento da máquina, que liga todos os computadores que estão disponíveis no planeta, os 12 mil nós. Então dá uma ideia do que se chama de computador mundial. Tá? A Ethereum ela é composta por uma Ethereum Virtual Machine e esses elementos internos que eu mostrei agora há pouco, que são responsáveis por receber os smart contracts convertidos em bytecodes e devidamente implantados nos blocos dos endereços de blockchain, tá? E isso vai ser chamado para execução nessa EVM, tá? E eles são acionados, né? Quando eu desenvolvo, por exemplo, como no exemplo aqui da nossa aplicação Audix, quando eu clico no botão interagindo, eu faço uma chamada de procedimento remoto direto no smart contract dentro da EVM via esses servidores de RPC. Então, num primeiro momento parece uma coisa complicada, mas essa dinâmica de comunicação da aplicação por meio desse RPC com a EVM é algo bastante simples de entender, talvez um pouco complexo de implementar, mas a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas. Nós vamos começar a aprofundar cada vez mais, escrever o nosso primeiro contrato, colocar isso para rodar, aí vocês vão entender em termos práticos como a coisa funciona. A gente vai um pouquinho na teoria, que a gente entende que a teoria ela é importante para a compreensão dos demais conteúdos. Tá bom? É isso, eu agradeço a você por ter assistido. Você gostou da nossa aula? Dá um like, compartilha, ativa o sininho para poder receber as notificações de novos vídeos. E a gente se vê nas próximas aulas. Nós temos agora, a partir da próxima semana, as primeiras aulas de programação, desenvolvimento de smart contracts. Então não perca, fica ligado aí para você fazer aí na sua casa o seu primeiro aplicativo com deploy em blockchain. Tá bom? Obrigado e até lá!